Vamos então começar fatalidade. Nós estamos na questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a esta palavra, melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados, e nesse caso em que se torna o livre-arbítrio. O que ele está falando aqui? Ele está perguntando sobre a fatalidade, que ele está usando aqui um contraponto, né, a questão do livre-arbítrio, e está no sentido da palavra fatalidade, que tudo está predeterminado, né? Tá tudo traçado, é nesse sentido que ele está colocando. A fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito ao encarnar, de submeter-se a esta ou aquela prova ou provação. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Refiro-me às provas físicas, pois quanto às provas ou provações morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Um espírito bom, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influenciá-lo. Vou repetir, mas não pode influenciá-lo de maneira a dominar-lhe a vontade. Um mau espírito, ou seja, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e aterrorizá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha plena quando nós estamos no mundo espiritual preparando a nossa encarnação. Maior parte do nosso livre-arbítrio nós deixamos lá quando fizemos as escolhas das provas, das provações, da expiação, daquilo que vamos limpar nesta encarnação que estamos aqui. A gente vai limpando aos poucos, nós temos muitas provas, nós temos provações que são aquelas provas muito difíceis, mas expiação a gente vai tendo aos poucos. Embora a gente ache que tudo é expiação, não. 99% é prova. Algumas provações, algumas provas mais difíceis, mas são provas para a gente passar de ano. A expiação normalmente nós vamos pagando aos poucos, né? Tipo o carnê da Casas Bahias, suaves prestações. Então a cada encarnação a gente vai limpando um pouquinho do terreno. Vamos lembrar aqui nessa questão, a 258, que é da escolha das provas, né? Somos nós que as escolhemos. Vamos lembrar aqui também a questão 116, né? Quando Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão perpetuamente nos níveis inferiores? Não. Todos tornar-se-ão perfeitos, ou todos irão tornar-se perfeitos. Eles mudam, mas isso demora, pois, como já dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus tão grande, bom e justo fosse pior que vós? E vamos ver também a questão 615, né, quando o Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, as leis de Deus são eternas, imutáveis como Ele. Nós temos o determinismo quando nós vimos isso no nosso estudo passado, quando nós estamos no começo como primitivos, ainda como selvagens, né, como ignorantes, completamente ignorantes. Então nós estamos à mercê do determinismo. A partir do momento que nós vamos aprendendo, crescendo, tendo experiências, o determinismo vai se afastando e é o nosso livre-arbítrio que vão realizando as escolhas. E nós temos um determinismo, que é da lei de Deus, que seremos espíritos puros e seremos felizes. Esse é o determinismo de Deus. E é isso que nos tranquiliza. E é isso que faz com que a gente arregace as mangas e tenha muita vontade de crescer e aprender, porque a determinação de Deus para todos nós é que sejamos puros,
elevados, espíritos puros um dia e consequentemente felizes. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira como procedem. A desgraça faz parte do seu destino? Talvez. Olha, interessante a colocação deles aqui. Talvez. Talvez sejam provas ou provações a que devam ser submetidas e que elas mesmas escolheram. Lembrando de novo a 258, a 259, 260. Somos nós que escolhemos as provas que iremos ter aqui nesta encarnação. Mas, outra vez, vós atribuís ao destino a responsabilidade por algo que, na maioria das vezes, é apenas a consequência do vosso próprio erro. Quanto aos males que vos afligem, esforçai-vos para que vossa consciência permaneça pura e sereis, em parte, consolados. Nós vamos ter algumas fatalidades, vamos colocar assim, destino, dentro daquilo que nós escolhemos. Nós escolhemos determinadas provas, né? As coisas maiores, as coisas importantes da nossa vida, nós escolhemos no plano espiritual. O tempo de vida que nós vamos ter, o tipo de vida, com os pais com os quais nós vamos vir, nós escolhemos, eles nos aceitam. Nós temos as escolhas, né? Nós escolhemos lá com quem a gente vai se acertar, então a gente vai se acertar com João, com Pedro, com a Maria, com o José, serão nossos esposos, nossas esposas. Pedro, João serão nossos filhos, Maria. Então, as coisas mais importantes da encarnação, nós acertamos no plano espiritual e assim deixamos muito do nosso livre-arbítrio nessas escolhas. Existem problemas e consequências da nossa imprudência. E aí não é fatalidade, é a lei de ação e reação. Quando nós somos imprudentes, nós podemos inclusive desencarnar antes do tempo. Ou pelo suicídio direto, que aí é o suprassumo da imprudência, né, da irresponsabilidade, mas tem o suicídio indireto, através de não termos cuidado com o corpo, de sermos imprevidentes. Quem dirige a 200 km por hora, numa estrada de 50, 60, ele dirige a 120, 180, está sendo imprevidente. Se acontecer alguma coisa, ele desencarnar, ele está desencarnando como suicida. Suicida inconsciente, mas é suicida. Ele está indo pela imprevidência. Ah, é fatalidade? Não, não é fatalidade, não, é imprevidência. É irresponsabilidade. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pensamentos, sentimentos que temos o tempo todo. E que nós podemos criar situações muito difíceis para nós mesmos com as escolhas que fazemos aqui e agora. Nós podemos, inclusive, alterar as escolhas que nós fizemos no plano espiritual. Haja vista as situações que nós vemos no livro Os Mensageiros. Perdão, nós vamos ver que todos traçaram um plano ali na vida espiritual para o reencarne, e ao reencarnar pelo esquecimento, acabam tendo escolhas que alteram aquilo que haviam planejado no plano espiritual e arcam com as consequências, com as mais terríveis consequências, desde o arrependimento, né, da culpa, do remorso ao desencarnar, aqueles que vão para o plano espiritual dementados, vão para o hospital psiquiátrico com o que fizeram a si mesmos. Quem não leu, leia Os Mensageiros, nós temos no canal. Então vamos repetir aqui. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira como procedem. A desgraça faz parte do seu destino? Talvez sejam provas a que devam ser submetidas e que elas mesmas escolheram. Mas, outra vez, vós atribuís ao destino a responsabilidade por algo que, na maioria das vezes, é apenas a consequência do vosso próprio erro.
Quanto aos males que vos afligem, esforçai-vos, para que vossa consciência permaneça pura, e sereis em parte consolados. Nós vemos aqui uma colocação do Kardec. As ideias corretas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a triunfar ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que ao nosso próprio erro. Se a influência dos espíritos contribui para isso, algumas vezes sempre podemos livrar-nos dessa influência, repelindo as ideias que nos sugerem quando são ruins. Vamos lembrar da questão, se eu não me engano, acho que é a 549, não tenho certeza agora, mas quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, e eles respondem sim, muito mais do que imagineis, às vezes eles vos dirigem, mas isso está dentro também do nosso livre-arbítrio. Porque se alguém nos coloca, aperta o acelerador, se alguém nos coloca, você é melhor do que ele, se vinga, ele não podia ter falado com você assim, você aceita? É um irmãozinho instigante que está te levando à cólera, à vingança, ou está te levando até um suicídio inconsciente através de uma irresponsabilidade no trânsito, na estrada. Você aceita ou não? Da mesma forma que o nosso mentor está ali, cuidado, veja o que você está fazendo, tenha responsabilidade no trânsito, dirija mais devagar, seja prudente, você vai escutar ou não? É o seu livre-arbítrio. Em todas essas situações estão o nosso livre-arbítrio. Nós vamos escutar aquele com o qual nós sentimos mais sintonia, né? Com o qual nós somos mais, digamos assim, afinados. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não poderiam escapar à morte. Não há fatalidade nisso? Nada é fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. É o único instante que é fatal, a hora que é o desligamento. Ou aconteceu o desligamento, não tem volta. Quando esse momento chega, seja por um meio ou outro, vós não podeis livrar-vos dele. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Assim, seja qual for o risco que nos ameace, não morreremos se a hora não tiver chegado? Não perecerás, e tens milhares de exemplos disso. Porém, quando chegar a hora de tua partida, nada pode livrar-te dela. Nós temos, né, como eu estou sempre colocando, lembrando, quando a gente faz as nossas escolhas, a gente monta a nossa reencarnação, a gente tem o tempo, né, o tempo de fluido vital. E nós sabemos, né, inconscientemente, porque a gente não lembra, mas nós sabemos que em determinada idade a gente vai embora. Então, há pessoas que falam, nossa, mas ele pressentiu, ele sempre colocou que ele tinha que fazer isso, porque ele estaria indo embora, ou ele se despediu da família, ou ela se despediu, ou ela colocou alguma coisa, ou fez alguma coisa como se soubesse que ia embora. Inconscientemente sabe, porque nós sabemos quando a gente encarna, que a gente vai viver aqui na Terra até os 70, até os 80, até os 90. A gente pode ir antes? Pode ir antes, por irresponsabilidade, né? Por sermos infantis e não respeitarmos o corpo, não respeitarmos as leis naturais, que são as leis de Deus, e se nós vamos contra ela, a gente desencarna antes do tempo. Ponto. Mas todos nós temos mais ou menos esse pressentimento, não é pressentimento, né? É o conhecimento de que mais ou menos em determinada época nós estaremos sendo libertos, né? As portas das grades da prisão se abrirão, estaremos voltando para casa. E aqui ele coloca que Deus sabe com antecedência qual o tipo de morte partirá desse mundo, e muitas vezes teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência.
Nós tivemos essa revelação. Quando nós fizemos a escolha dessa existência, nós preparamos a reencarnação e naquele ato soubemos exatamente qual era o período, né? Então, dentro do período que nós temos para reencarnar, tudo é aproveitado ali para que aconteça. Então, a pessoa que está no período ali, ela vai reencarnar mais ou menos naquele período, pega a Covid e vai embora, passa por um acidente, passa por determinadas coisas, por determinadas situações, né? Nós vemos, eu nunca esqueço que eu vi uma reportagem, até porque meu pai passou por isso, de uma pessoa que foi socorrida num acidente e a ambulância se envolveu no acidente e a pessoa morreu. Então, realmente, ali ela estava dentro do final da situação dela. O meu pai sofreu um acidente também, num transporte de UTI que ele fez de um hospital para o outro, e graças a Deus, para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, ele continuou, embora o médico tenha dado pouco tempo de vida para ele, depois desse pouco tempo de vida, isso foi na década de 60, mais ou menos, 60, 64 foi a Revolução, 66, 65, 66, e ele foi desencarnar em 89. Então, ele ainda teve muito tempo pela frente. Quando ele coloca aqui, nós vamos ver, gente, na questão 146 do livro Consolador, que é perguntado para o Emmanuel a questão do desencarne, e ele fala exatamente isso que nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, que cada um tem mais ou menos essa ideia, sabe o momento do seu desencarne, porque isso foi feito, isso foi acertado na escolha e no processo de escolha da reencarnação, mas nós todos estamos sujeitos às nossas imprudências, ou até, né, a insanidade do suicídio. Da infabilidade da hora da morte, conclui-se que as precauções que se toma para evitá-la são inúteis. Aí os espíritos respondem: não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o objetivo de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que a morte não ocorra. Então, nós podemos estar passando por uma situação difícil, nós recebemos ali a intuição para que a gente aja desta ou daquela forma, nós vamos aceitar ou não. E é porque não é a nossa hora. Nós, por qualquer motivo que seja, estamos numa situação que às vezes nem é nossa. Vamos lembrar, isso é importante que a gente entenda isso, vamos lembrar o livro Renúncia, nós vamos ver em Renúncia Alcione um espírito extremamente elevado, que fica 10 anos baixando a sua vibração para poder criar um perispírito para encarnar na Terra. Tamanha elevação desse espírito. Mas encarnado dentro da programação, da reencarnação das pessoas que ela se propôs a ajudar, que foi a família, e o Pollux, que na encarnação ali tem o nome de Carlos, ela está sujeita a uma série de situações que são situações da vida desses personagens, né? Personagens, modo de dizer, né? Que fazem parte ali, porque todas as histórias, tanto do André Luiz como do Emmanuel, são verídicas, muda seus nomes, mas são verídicas. Então, ela está sujeita a todo o sofrimento. Então, é um espírito elevado, é um espírito que não teria por que passar, mas no momento que se pôs a ajudar, no momento que pediu para vir em missão, para auxiliar a família, auxiliar o Carlos, se viu em situações extremamente difíceis. E que ali o livre-arbítrio dela fez com que ela fizesse as suas escolhas. E como o mentor dela colocou lá, né, em Sírios, porque ela vem de Sírios para a Terra, ela corria o risco, como o pássaro, que ao pousar numa árvore ficasse preso no visgo da árvore. Embora soubesse voar, ficasse impossibilitado de voar. O que o mentor estava colocando para ela? Ela corria o risco de, pelas situações que ela se veria envolvida, ela corria o risco de se prender na Terra e ter que ter mais uma encarnação aqui na Terra.
coisa que não ocorre, é um espírito extremamente elevado, muito lúcido, que faz as suas escolhas, por isso o nome do livro, sempre em prol do coletivo, sempre pensando nos outros, sempre pensando em ajudar e servir, sempre renunciando a si mesmo e aos seus interesses. Por isso o nome do livro é Renúncia. Livro maravilhoso. Ninguém deve perder a oportunidade de ler esse livro. Da infabilidade da hora da morte, conclui-se que as precauções que se toma para evitá-la são inúteis? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o objetivo de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que a morte não ocorra. Qual é o objetivo da providência, das providências de Deus, aqui a providência com P maiúsculo, providência divina, em fazer-nos correr riscos que não devem ter nenhuma consequência? Quando tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de desviar-te do mal e tornar-te melhor. Então, às vezes, a gente cria gatilhos. Nós vamos ver, me fugiu agora o nome do livro, eu já até comentei aqui, pelas preces, pela intercessão da família, dos filhos, da esposa, de um homem que não estava conseguindo se livrar da bebida, estava sempre bebendo cada vez mais. O mentor vai no bar ali onde ele está e simula um ataque cardíaco. Ele fica apavorado, ele acha que ele está morrendo, ele é socorrido. E aí o mentor coloca para o André Luiz, ele vai ficar no hospital 3 meses, para que ele se livre, para que ele se limpe o organismo, para que ele seja ajudado para ter força de vontade para se livrar do álcool. Durante 3 meses, os médicos vão fazer o que for, ele não vai melhorar. Depois de 3 meses, ele vai melhorar e vai para casa. E se ele não se utilizar dessa ajuda, um ataque cardíaco ali, era ajuda, dessa ajuda para largar a bebida, nós o largaremos a sua própria sorte. Nós não interferiremos, nós não procuraremos ajudar mais. E eles estavam ajudando ali por intercessão, pelo merecimento da esposa e dos filhos que intercederam por ele através das orações. Então, às vezes o que a gente chama é uma fatalidade, nossa, não, às vezes é o plano superior que está ali através daquilo que a gente está passando como dor, aquele susto que recebe ali de quase ver a morte de perto, ali é uma ajuda do plano superior para mudar o caminho, desviar a rota que estava errada. Então é o que ele está colocando aqui. Quando tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste a fim de desviar-te do mal e te tornar melhor. Lembrando de novo os 258, 259 aqui do Livro dos Espíritos, que nós fazemos as nossas escolhas antes de encarnarmos, de qual vão ser as provas que nós vamos ter aqui nesta encarnação. Quando escapas desse perigo, ainda sob influência do risco que correste, desejas mais ou menos intensamente, conforme a ação mais ou menos intensa dos bons espíritos, tornar-te melhor. Que é aquilo que o mentor estava esperando desse cidadão aí que recebeu a ajuda tendo o ataque cardíaco. Retornando o mau espírito, que é no caso dele também, quando ele retornando aqueles irmãozinhos instigantes que chamavam ele para beber, por serem companheiros dele em outra vida no álcool e por quererem usá-lo como copo, que eles estão colocando aqui. Retornando o mau espírito, e aqui ele abre um parênteses, digo mal, subentendendo o mal que ainda está nele. Então, ele não vai ser mal sempre, é o mal que ainda está nele que vai fazer com que ele instigue o outro a fazer coisas erradas. Então, repetindo. Retornando o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda está nele, pensas que escapará da mesma forma a outros riscos e te entregas novamente a tuas paixões. Aqui ele está sendo testado no autocontrole, no autoconhecimento, na vontade que ele verdadeiramente tem de se mudar, como esse cidadão, porque aquela encarnação ele tinha se proposto a não beber.
e não estava conseguindo sair. Por isso que houve aquele choque para ver se ele largava. Mas é aquela tal história, né? Ele tem o livre-arbítrio, ele vai decidir ou aceitar essa ajuda e levar esse susto e mudar o seu caminho, ou ele pode ceder novamente aos irmãozinhos instigantes que vão rodeá-lo de novo. Por isso que ele coloca aqui: pelos perigos que correis, Deus vos lembra da vossa fraqueza e da fragilidade de vossa existência. Examinando-se a causa e a natureza do perigo, vê-se que, quase sempre, as consequências foram a punição por um erro cometido ou um dever negligenciado. Deus assim vos adverte para que vos volteis vós mesmos e vos corrijais. Deus assim vos adverte para que vos volteis, volteis ao caminho, vós mesmos, e vos corrijais por si mesmo, pelo livre-arbítrio, pelas suas escolhas. Nós vamos ver aqui na questão, 526, quando Kardec pergunta: os espíritos, por terem uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o objetivo de fazer acontecer alguma coisa? Acabei de dar um exemplo. Por exemplo, um homem deve perecer, ele sobe numa escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Eles respondem: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza, as leis naturais, as leis de Deus, o curso natural da vida, quando nós estamos falando aqui dos bons espíritos, e não para derrogá-la, derrogar a lei de Deus, fazendo surgir no momento preciso um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada que se quebra foi carcomida, ela estava podre, ou não era forte o bastante para suportar o peso do homem. Se o destino do homem fosse o de perecer dessa maneira, os espíritos iriam inspirar-lhe a ideia de subir na escada, que deveria quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem a necessidade de um milagre para isso. E vamos ver a 532 também, quando o Kardec pergunta: os espíritos têm o poder de desviar, afastar de certas pessoas os males que lhe poderiam ocorrer, atraindo para elas a prosperidade? Eles respondem: não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Então, há males que estão na nossa escolha das provas ou provações ou da expiação, ou seja, que é a lei de ação e reação, que é da providência divina, fazem parte das leis naturais, as leis de Deus. Não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência, mas eles amenizam vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Eles nos ajudam a passar pela situação daquela prova, provação ou expiação, nos auxiliando com paciência, resignação, entendendo que aquilo é necessário para nosso aprimoramento, ou dependendo da situação, necessário para a limpeza do perispírito, nas doenças mais difíceis, são limpeza do perispírito. O espírito sabe de antemão o gênero de morte a que deve sucumbir? Olha a resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer, preferencialmente de uma maneira ou de outra. Quando nós escolhemos a forma, a maneira e como vai ser a encarnação que teremos e que tipo de provas e provações, expiações teremos aqui. Isso está na nossa escolha no plano espiritual. De novo, 258, 259, 260 do Livro dos Espíritos. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer, preferencialmente de uma maneira ou de outra. Sabe igualmente das lutas que terá de enfrentar para evitar a morte, e que, se Deus permitir, não sucumbirá. Se Deus permitir, não sucumbirá. Ou seja, se não estiver dentro daquele prazo, da época que está programado para o seu desencarne, ele não sucumbirá. Há homens que encaram os perigos dos combates com a convicção de que sua hora não chegou.
Há algum fundamento nessa confiança? Olha a resposta dos espíritos. Muito frequentemente, o homem tem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que fique preparado para partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se faz mais necessária. Esse pressentimento pode vir também da intuição que ele tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que deve cumprir, né? Então aqui nós vamos ver, né, as questões 411, quando Kardec pergunta: o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe a época de sua morte? Eles respondem: muitas vezes ele a pressente, algumas vezes tem uma consciência muito nítida dela. E é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Isso explica porque certas pessoas às vezes preveem sua morte com tamanha exatidão. Por quê? Porque ela está programada, ele sabe que está no período, né, de desencarne. E vamos ver também na 522, quando Kardec pergunta aqui sobre os pressentimentos, quando Kardec pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo, né? É o pensamento interior, é lá no nosso íntimo. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que quer o vosso bem. Ele está também na intuição da escolha que se fez, ou seja, no nosso pensamento, né, no nosso inconsciente da escolha que nós fizemos no passado. Então nós temos a intuição, nós temos no nosso inconsciente nós temos esse conhecimento das escolhas que fizemos, né? Então por isso que ele diz, ele está também na intuição da escolha que se fez. É a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, ou seja, do gênero de provas com as quais se compromete. E aí é que está, nós estamos sempre repetindo isso, né? Conhece o gênero das provas, sabe qual é o tipo das provações, qual é o tipo de expiação, qual é o tempo que tem programado aqui para essa encarnação. E isso acaba voltando como pressentimento. O espírito sabe de antemão o gênero de morte a que deve sucumbir? Sabe que o gênero de vida que escolheu, desculpa, essa daqui eu já li. Há homens que encarnam o perigo dos combates com a convicção de que sua hora chegou ou não. Também há um fundamento nessa confiança. Nós vimos aqui na 411, 452 e aqui também, quando eles colocam esse pressentimento, lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem, para que fique preparado para partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se faz mais necessária. Esse pressentimento pode vir também da intuição que ele tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que deve cumprir. Porque aqueles que pressentem sua morte geralmente a temem menos que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. É a ilusão do mundo, a materialidade, a estarmos apegados a coisas e pessoas, apegados à materialidade desse mundo de ilusão, que faz a gente temer a morte, porque nós somos espírito, e sabendo que nós somos eternos e que nós, ao sairmos daqui, voltamos para a verdadeira vida, que é muito melhor do que aqui, a gente vai com tranquilidade, a gente vai com alegria. Essa que é a questão. O espírito não teme a morte. Quem teme a morte é o ego, é o avatar que está aqui, né, iludido nesse planeta, achando que a vida aqui é que é importante, e a materialidade, o materialismo está tão incrustado em nós que tem medo da morte porque acha que não existe nada depois da morte. Infelizmente, quem tem medo da morte é esse o pensamento que tem.
Porque quem tem um pouquinho de conhecimento, que olha para dentro, que busca o autoconhecimento, sabe que a vida continua. E que aqui é só um instante, uma passagem rápida para estudo e aprendizado. E que quando voltamos para casa, voltamos para a nossa verdadeira vida. E que nós somos imortais. Então, aqueles que pressentem sua morte, geralmente a temem menos que os outros, é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. Sabe que é a libertação. Sabe que vai voltar para a verdadeira vida e espera bem, com tranquilidade. Se a morte não pode ser evitada quando deve ocorrer, o mesmo vale para todos os acidentes que nos acontecem no decorrer da vida? A resposta dos espíritos. Perdão. Frequentemente são coisas bem insignificantes das quais poderíamos prevenir-nos e às vezes vos fazer evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Olha que coisa interessante que os espíritos estão colocando aqui. Os pequenos acidentes, as coisas que acontecem e que às vezes a gente tem um pressentimento, tem uma intuição e evita passar por determinadas situações, eles estão colocando aqui. São os próprios espíritos amigos, o mentor, a família espiritual que nos ajuda, porque olha o que ele coloca. Pois nos desagrada. Desagrada a quem? Aos espíritos, aos mentores, à família espiritual, aqueles que estão do outro lado. Nos desagrada o sofrimento material. Eles procuram o máximo que podem nos ajudar para que a gente não passe por um sofrimento desnecessário, pela nossa irresponsabilidade ou pela nossa criancice. Eu vou repetir. Se a morte não pode ser evitada quando deve ocorrer, o mesmo vale para todos os acidentes que nos acontecem no decorrer da vida? Frequentemente são coisas bem insignificantes, das quais poderíamos prevenir-vos, e às vezes vos fazer evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. Na verdade, a fatalidade reside apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer da Terra. Perdão. Só existe uma fatalidade. A hora do nascimento, está prevista a tua entrada, e a hora da partida também está prevista e foi programada no plano espiritual a partida. Essa é a única fatalidade que existe aqui na Terra. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Há fatos que devem acontecer forçosamente e contra os quais a vontade dos espíritos não pode conjurar, não pode afastar? Sim. Olha que interessante a resposta. Sim. Mas que tu, em estado de espírito, viste e pressentiste quando fizestes tua escolha. Vou repetir. Há fatos que devem acontecer forçosamente, contra os quais a vontade dos espíritos não pode afastar? Respondem sim. Mas que tu, em estado de espírito, viste e pressentiste quando fizeste tua escolha. Ou seja, eles não podem afastar porque quando nós, no plano espiritual, quando programamos a nossa encarnação, nós fizemos a escolha de passar por aquela situação, de passar por aquele acontecimento. E aí é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio que foi usado no plano espiritual. Ninguém pode ir contra a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então é isso que eles estão colocando. Sim, mas que tu em estado de espírito viste e pressentiste quando fizestes tua escolha. No entanto, não penses que tudo o que acontece esteja escrito como se costuma dizer. Um acontecimento muitas vezes é a consequência de uma escolha que fizestes por um ato espontâneo de tua vontade, de modo que, se não tivesses feito tal coisa, o fato não teria acontecido. Como a gente fala, aquele que escolheu fumar
na velhice está com enfisema, está com problema pulmonar, está com balão de oxigênio o tempo todo pendurado nas costas, isso poderia ter sido evitado se não tivesse escolhido fumar. Ou se tivesse tido força de vontade para ter largado de fumar ainda cedo, novo. Então, um acontecimento muitas vezes é a consequência de uma escolha que fizestes por um ato espontâneo de tua vontade, de modo que se não tivesse feito tal coisa, o fato não teria acontecido. Se tu queimas o dedo, não é sem motivo, e o resultado de tua imprudência é efeito da matéria. Se tu queimas o dedo, não é sem motivo, é o resultado de tua imprudência e efeito da matéria, né? O ardor, né, da queimadura é efeito da matéria. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes e que podem influenciar sobre a moral são previstos por Deus, pois são úteis à tua purificação e ao teu aprendizado. Somente as coisas que são muito importantes, que podem afetar verdadeiramente as nossas escolhas, nosso desenvolvimento moral. A gente fica muito ligado às coisas comezinhas do dia a dia, que são da matéria, que atingem praticamente só o corpo físico, as coisas bobas da vida material. Isso não interessa nem para o nosso espírito, porque nós somos espírito, nem para a vida futura, nem para os nossos mentores. Mas aquilo que faz diferença no nosso aprendizado, as coisas que vão fazer efeito na nossa modificação moral, no nosso aprendizado, nas nossas escolhas, para que possamos nos modificar, para realizarmos aquilo que viemos fazer, a nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, isso sim faz diferença e isso sim nós já escolhemos, e quando nós estamos nos afastando dessas escolhas que nós fizemos, o plano espiritual tenta nos ajudar, mas ainda aí é nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade que vai determinar se nós vamos seguir o caminho correto ou não. Por isso eu falo do livro Os Mensageiros. Teve ajuda do plano espiritual, teve influência do plano espiritual para que aqueles espíritos voltassem ao caminho que haviam solicitado, que haviam programado no plano espiritual, mas por livre-arbítrio, pela vontade de cada um, eles não fizeram o caminho que tinham se proposto a fazer. E aí mudaram todo o processo reencarnatório. Não só perderam a reencarnação, como acarretaram dívidas às vezes muito grandes, quem lê o livro sabe, que terão que reencarnar, acertar, limpar, consertar tudo isso para voltarem ao estágio que estavam quando programaram aquela reencarnação que enfiaram os pés pelas mãos. Essa advertência que o mentor faz para Alcione, quando ela se programa a vir num planeta tão primitivo, tão difícil como é a Terra. E se não fosse o livro do Emmanuel, a gente não teria conhecimento de que um espírito maravilhoso como o dela tenha estado na Terra nos anos de 1600. Né? E as mensagens, os diálogos de Alcione com o Padre Damiano, que é uma das reencarnações do Emmanuel, esses diálogos são para ler e reler, são maravilhosos. Ela num espírito elevadíssimo, ele num espírito está buscando ali o conhecimento, buscando se elevar. Os diálogos dos dois, esses diálogos são sempre junto à leitura do Evangelho, o Evangelho no lar, né, que eles fazem, ele faz junto com ela, são maravilhosos. É para ler e reler esse livro. Nós estamos aqui no nosso horário, paramos aqui na 859A. Né? Continuaremos nessa mesma questão da fatalidade no nosso próximo estudo. Até lá!